Hoje eu gostaria de falar sobre um requerimento sobre saúde mental. Muito importante, e eu gostaria de compartilhar com os colegas o que foi respondido nesse requerimento, principalmente para você que está em casa. A primeira pergunta que nós fizemos nesse requerimento é sobre o atendimento que é feito na UPA, tá? Foi o número de psiquiatras que atuam na UPA e discriminando a respectiva carga horária de cada profissional. A resposta que nos foi dada esclarecemos que a UPA conta com 3 médicos psiquiatras. A escala de atuação é realizada em regime de retaguarda, sendo que cada profissional permanece responsável durante 7 dias consecutivos de forma intercalada entre si. Depois, nós questionamos como é organizado o serviço de atendimento psiquiátrico na UPA. Se existe plantão de 24 horas e, em caso negativo, qual seria o horário de funcionamento e como se dava essa organização. Foi respondido para a gente, pelo Ideias, que o atendimento psiquiátrico é realizado por meio de retaguarda especializada, com acionamento desse psiquiatra conforme a necessidade clínica identificada pela equipe médica de plantão. A unidade não dispõe de cobertura presencial 24 horas para essa especialidade, sendo o atendimento especializado acionado em caráter pontual, conforme critérios clínicos e protocolos internos, à semelhança das demais especialidades de retaguarda. Depois a gente questionou também quantos atendimentos psiquiátricos foram realizados nos últimos 6 meses. Tá dando para escutar? Está me voltando. O fluxo assistencial, foi respondido para a gente, que nesses últimos 6 meses foram atendidos 441 pessoas nesses atendimentos da UPA. Eu considero isso muita gente. Parte desses casos envolveu crises agudas, acompanhamentos provisórios e orientações clínicas. Em algumas situações, os pacientes se evadiram das unidades antes da chegada do psiquiatra ou até mesmo após a indicação de internação. Aqui, eu considero também a importância de leito de internação psiquiátrica no novo hospital, ou até mesmo nesse hospital, que já foi apontado, inclusive, pelo Ministério Público, a necessidade que temos desses leitos. Depois, no item 4, a gente pergunta se a UPA conta com médicos psiquiatras plantonistas, o que já foi respondido. O quadro atual de profissionais seria suficiente para atender a demanda? Quantas avaliações psiquiátricas decorrentes de pedidos judiciais de internação compulsória foram realizadas na UPA nos últimos 6 meses? E quantos desses casos houve evasão, o que também já foi respondido? E nos foi respondido aqui, então, o plantão desses médicos psiquiatras realizado no sistema de retaguarda, e foi dito para nós que a dificuldade é de contenção física, química do paciente, com a intervenção familiar negativa ao tratamento e a dificuldade de manejo da equipe. A ausência de leito específico para pacientes psiquiátricos, e aqui a gente reforça novamente a necessidade desses leitos, porque a pessoa fica em conjunto com quem está tomando soro ali, quem está com uma pedra no rim ou outra coisa, essas pessoas ficam em conjunto ali. Ausência de leito específico e desistência do paciente ao tratamento. Em cumprimento à determinação judicial, informamos que foram realizadas 24 avaliações psiquiátricas na UPA, conforme informado pelo Ideias. Então, eu acho importante compartilhar essas informações com vocês, porque trata-se de informação pública sobre a saúde mental das pessoas da nossa cidade. E, por fim, presidente, eu gostaria também de falar aqui, mudando um pouco de assunto, sobre a resposta de uma outra indicação que fizemos sobre iluminação de LED, mudando um pouco o foco. Na Praça de Esportes Devanir Moreto, a Prefeitura reconhece a relevância do pedido e manifesta a concordância com a proposta. Importante também, mas a gente pede celeridade no serviço público. Concordar com o pedido é importante, a gente agradece à Secretaria de Esportes e a gente pede que faça, então, essa colocação das lâmpadas de LED, até porque um prazo para a gente é importante, dá um prazo para a gente, porque
as pessoas possam utilizar na parte noturna, e depois eu volto aqui na Palavra Livre. Muito obrigada. Eu gostaria de comentar sobre o Agosto Lilás. Importante, a gente debateu isso na Comissão da Vida, da Família, da Mulher, e conversando com a Lúcia, a gente falou bastante sobre a questão de não ser apenas um dia, uma data no calendário, e que a gente precisa, de fato, ir para a rua e falar com as pessoas, estar onde está acontecendo o problema. Então, nós ficamos conversando um tempo sobre isso. E tem um dado aqui, importante, que nós colocamos, que em Lençóis Paulista, em dados locais, isso foi em 17/5/2025, no jornal Eco, foram registradas 514 ocorrências de violência contra a mulher, o que representa quase 3 casos a cada 2 dias. E nesse ano de 2025, até o momento, isso acho que no primeiro trimestre, foram 177 novas ocorrências, sendo a maioria das vítimas mulheres brancas com idade de 20 a 45 anos. Isso é importante porque eu estava conversando com a Milena, e ela explicou um pouco por que mulheres brancas geralmente é um pouco diferente. Ela explicou porque é a questão da nossa miscigenação, do processo de imigração que nós tivemos aqui inicialmente em Lençóis Paulista. Então, esses dados revelam a importância que a gente tem, de fato, de lutar sobre a violência contra a mulher, de ir de encontro ao problema. E acho que a comissão está empenhada sobre isso, e também não posso me esquecer de agradecer aos demais vereadores que também assinaram o projeto que entrou para leitura hoje. E precisava falar sobre isso, assim como a Lúcia falou, porque estamos no mês de agosto, é um tema importante. E no mais, eu só gostaria de falar sobre isso e agradecer aos colegas que assinaram. Obrigada.